Uma boa noite com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Que Deus assim nos abençoe. Você que está no seu lar, os irmãos que se encontram aqui no templo, Deus possa assim estar abençoando essa noite meio fria e chuvosa, mas é uma noite que o Senhor nos deu. Por isso nós estamos alegres, porque o Senhor é quem cuida de nós. O Senhor é quem a cada dia nos dá a direção dos nossos passos, coordena os nossos pensamentos e vasculha e esquadrinha os desejos do nosso coração. Estava saindo até de casa agora, conversando com o meu filho, estava falando justamente isso. Muitas vezes nós queremos algo e ansiamos tanto por algo e esquecemos de colocar primeiramente nas mãos do Senhor. Deixar que o Senhor dirija verdadeiramente e compreender que aquilo que o Senhor faz nas nossas vidas é porque Ele quer o melhor para nós. Verdadeiramente, quando a gente olha para dentro de nós, se autoanalisa, nós começamos a ver que nós não sabemos escolher nada. Muitas vezes nós escolhemos tudo errado, né? Achamos que está certo e quando vamos ver no final, damos com a cabeça na parede. Mas quando o Senhor está à frente, quando dizem, né? Quando o Senhor está à frente da batalha, só tem vitória. Tinha um corinho, logo assim que eu entrei na igreja, acho que até antes de entrar para a igreja eu já ouvi esse corinho. Me lembro até hoje ali, na esquina aqui da rua, quase em frente, ou seja, acho que ficava atrás da casa dos teus pais, Marcelo. Acho que teus pais ainda nem moravam ali era tudo mato. E tinha uma igrejinha de madeira, bem pequenininha. Saudoso pastor Severo, senhor baixinho, gordinho, mas muito amável. Era um homem que ele conversava com você, assim você sentia o amor na fala dele. E eu, moleque, garoto, passava, aí já cheguei a entrar, aquele chão de barro batido, o banquinho de toco de perna de 3, com uma madeirinha, e tinha um corinho que sempre cantava assim, que é: batalha não é batalha se não vem as lutas, se não vem as provas, batalha não é batalha. Mas o mais interessante é quando vem essa parte, ó: com Jesus eu irei, vencerei a batalha. Com Jesus. Ele não fala que pela minha força eu irei vencer. Não. Com Jesus eu irei. É como se esse louvor, esse corinho falasse assim: coloca tudo. O que você pensa, o que você quer, o que você almeja, o que você tem para fazer com Jesus, em Jesus, e deixe que ele dirija tudo, que ele trace todos os planos. É como muitas vezes é colocado aqui até pelo presbítero Roga, nós temos que ser totalmente dependentes de Deus. Ser sabedores de que sem Ele nós não conseguimos dar um passo. Eu estava conversando isso hoje, antes de vir para cá, e eu estava pensando quantas vezes esse pensamento a gente não é que esquece, mas pela nossa fragilidade humana, a gente pensa em primeiro fazer, agir, não, porque eu sei. Nós não sabemos de nada. Quem sabe é o Senhor. Diz a palavra, vocês que conhecem mais do que eu em casa e aqui, e nós não sabemos qual fio de cabelo que vai cair, nem quantos tem na nossa cabeça, mas o Senhor sabe. Ele conhece tudo. Ele é sabedor de todas as coisas. Então, venhamos a viver a cada dia, até aquele grande dia, colocando tudo que há em nós
nas mãos do Senhor, deixando que Ele dirija nossos passos, dirija nossos pensamentos, nosso agir, tudo aquilo que nós temos que fazer, porque com certeza, com Ele, nós só teremos vitória. Mas, quando a gente fala vitória, a gente não fala que não teremos problemas, pelo contrário. É passar com confiança pelos momentos difíceis, não é isso, Marcelo? Que foi falado naquele domingo. Nós levantarmos as nossas vozes e falar que nem o salmista, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer, porque com Jesus eu irei, vencerei a batalha. Quantas vezes nós temos deixado um pouquinho isso e indo sempre para o nosso eu não. O Senhor Jesus. Feche os seus olhos neste momento. Vamos orar ao Senhor, louvar o nome dEle e declarar que só Ele é santo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós louvamos o Teu santo nome, Senhor. E queremos declarar nesta noite que reconhecemos, Senhor, que somos totalmente dependentes de Ti. E queremos a cada dia, Senhor, estar vivendo desta maneira, colocando diante de Ti todos os nossos pensamentos, abrindo o nosso coração para que o Senhor venha vasculhar, o Senhor venha ver verdadeiramente o que há para melhorar em nós e fazer com que isso venha nos fazer a estar diante de Ti da maneira que Tu queres, andando da maneira que Tu queres, procedendo da maneira que Tu queres, Senhor, pensando aquilo que Tu queres, falando a Deus aquilo que Tu queres. Sabemos que somos muito falhos, muito imperfeitos, Senhor. Muitas vezes damos mais ouvido ao nosso eu do que a Ti. Mas, Senhor, nós nos achegamos a Ti e queremos lhe pedir, Pai, e clamar a Ti, que a cada dia, ó Pai, possamos estar voltados para Ti, reconhecendo a Tua imensa soberania sobre as nossas vidas. Toma nossas vidas em nossas mãos, Senhor. Nos ajuda, Senhor, nessa caminhada que é longa. Em muitos momentos encontramos pedras, em muitos momentos encontramos espinhos. Mas Te louvamos porque Tu tem nos dado a Tua palavra que nos fortalece, que nos renova a cada dia, nos faz a cada dia termos uma confiança tal em Ti, que não olhamos para as pedras, não olhamos para os espinhos. E a Tua palavra nos faz, Senhor, a cada dia estar com os nossos olhos mais e mais fitos em Ti, para caminharmos a passos largos para Ti, não olhando as dificuldades, não olhando os problemas, mas passando pelas dificuldades e pelos problemas, pelos momentos difíceis, confiando que o Senhor é conosco. Faça-nos a cada dia, ó Deus, em o nome de Jesus, viver assim. Te louvamos porque bem sabemos que Tu és, Senhor, em quem nós podemos confiar. Tu és aquele a quem nós podemos depositar toda a nossa confiança. Que em Ti, ó Pai, que em Ti somos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. Esta é a nossa oração nesta noite, Senhor querido, que colocamos diante do Teu trono de altar. E lhe pedimos o perdão pelos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém e amém. Mesmo assentados, eu convido você a abrir a palavra de Deus, Salmos de número 2. Eu vou estar lendo a palavra e os irmãos vão estar acompanhando a leitura da palavra de Deus. Salmos de número 2. Mesmo assentados, mas com toda a reverência que a palavra do Senhor ela merece. Nos diz assim a palavra de Deus: Por que se enfurecem os gentios
e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba dele. Na sua ira, a seu tempo lhes há de falar, no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás, como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho, para que se não irrite, e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Que o Senhor nos abençoe, não só nesta noite, mas para todo sempre, até aquele grande dia que Ele virá nos buscar. Néia, Alessandra, vão estar ministrando louvores ao Senhor. Senhor, confesso que me deu vontade de ficar em casa. Chá, foi obra. Eu já acordei muito cedo, eu fui acompanhar o meu. E assim, para a honra e glória do Senhor, era assim, e agora mas não deu nada, graças a Deus. Ela disse que é uma glândulazinha de gordura, e com um remedinho vai embora. E aí ele ficou aliviado, eu vi que ele estava nervoso, a esposa viajando, ele, mãe, vamos vir. Aquela coisinha de filho, né? E qual a mãe que vai falar que não? Eu fui com ele, aí eu não consegui dormir. Porque cada vez que eu ia dormir, alguém tocava o interfone. Aí eu ia, era uma coisa, era outra, eu não dormia. Aí eu falei, quer saber, eu vou tomar um banho, vou botar a roupa da igreja e vou pra igreja. Aí tomei um café da energia, né? Eu vou. O Batista está na mãe dele, na escala, né? Mas nós estamos aqui para adorar o Senhor, né? Vamos cantar louvores que nós já conhecemos, né? Louvores mais simples, porque o nosso violão está no concerto, violão da igreja. Aí eu lembrei daquele louvor. Eu só confio no Senhor que não vai falhar. Ele não falha, né? Conosco. Vamos cantar? Eu só confio no Senhor que não vai falhar. Eu só confio no Senhor, sigo a cantar. Se o sol chegar a escurecer, se o céu e o sol toldar, eu só confio no Senhor que não vai falhar. Posso confiar? Posso confiar, posso confiar que um lar no céu Cristo vai me dar. Se o sol chegar a escurecer e o céu toldar, eu só confio no Senhor que não vai falhar.
outro louvor que o Roga gosta muito, aquele do monte, da ave, como é? É até da Lagoinha. Não, lembra aí, Lê. Lembra qual? Monte Santo de Sião. Tá alto. Quero subir ao Monte Santo de Sião e entoar um novo cântico ao seu Deus. Mas que palavras? Mas que palavras minha vida quero entregar. Purifica o meu coração para entrar em tua presença. Contemplar tua grandeza. Te adoro, Senhor, em espírito e em verdade. Me prostro em seus pés da beleza, da santidade. Te dou meu louvor, que seja um cheiro suave e um som agradável a ti, pois digno és. Te adoro, Senhor, em espírito e em verdade. Me prostro aos seus pés na beleza da santidade. Te dou meu louvor e seja um cheiro suave e um som agradável a ti, pois digno és. É lindo mesmo esse louvor, né? Alguém lembra ou quer? Que não passe de nós o teu Espírito e tudo que vem dito a nós venha se cumprir. Que não seja preciso que se levante outra geração, que vá avante, venha sobre nós e realize o teu querer. Que não passe de nós o teu Espírito e tudo que foi dito a nós venha se cumprir. Que não seja preciso que se levante outra geração, que vá avante, venha sobre nós e realize o teu querer. Geração de adoradores, queremos ser sacerdócio santo para te oferecer o perfeito louvor em nossas vidas. Fluir o teu querer. Geração de adoradores, queremos ser sacerdócio santo para te oferecer o perfeito louvor em nossas vidas. Fluir o teu querer. Amém? Que o Senhor abençoe as nossas vidas, né, todos os dias. Que Ele receba os nossos louvores, né, em seu trono de graça. Amém.
Queria convidar o nosso irmão Diácono Marcelo. Calma quando eu vou falar. Futuro reverendo Marcelo, que com tanto carinho e amor, mais uma vez aceitou o convite, está assim ministrando a palavra. Tenho certeza que o Senhor já falou no seu coração. Senhor, nós te agradecemos e te louvamos pela vida do teu filho. E o nosso pedido nesta noite, Senhor, é que o Senhor continue o abençoando, iluminando a sua mente. Senhor querido, regando o Senhor e teu filho com a sabedoria vinda dos altos céus. E que a cada dia o Senhor possa inflamar o seu coração, para que o desejo de falar de ti e fazer as tuas obras aumente a cada dia mais. Eu lhe peço que essa bênção se estenda à sua esposa, que a sua esposa cada dia também arda no coração dela, venha arder o desejo de estar ao lado do teu filho, o ajudando nessa caminhada, a qual o Senhor ele ouviu o seu chamado e tão prontamente se colocou diante de ti. Senhor, nesta noite, mais uma vez quero lhe pedir, prepara os nossos corações. Que os nossos corações estejam, ó Pai, como terra arada, Senhor, para receber a tua palavra que é semente de vida eterna. Fica conosco, nos abençoa e mais uma vez te agradecemos pela vida do Marcelo, Diácono Marcelo. Esse é o nosso pedido, Senhor, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. A paz do Senhor para todos. Mais uma vez aqui, para poder trazer a palavra, é uma responsabilidade. Falei para o Nilson quando eu cheguei que dessa vez eu não vou me estender muito. Falei a mesma coisa domingo, acabou que quase passei da hora, mas não passei. Mas dessa vez a palavra vai ser rápida. Gostaria que vocês pudessem estar abrindo a Bíblia comigo. No Evangelho de Lucas. Seu capítulo 24. A partir do verso 13. Evangelho de Lucas, capítulo 24, a partir do verso 13, que tem por título Os Discípulos no Caminho de Emaús. Amém? Diz assim: Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas que sucediam. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: Que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: És o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras a ocorrência desses últimos dias? Ele lhes perguntou: Quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele que havia de redimir a Israel. Mas, depois de tudo isso, é já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres de que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive.
De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles os constrangeram, dizendo: fique conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos, e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura, não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com ele, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora para eles, por eles reconhecido no partir do pão. Amém. Eu comecei no domingo a falar um pouquinho sobre nós cristãos e a pandemia. Falei também que de algumas etapas da pandemia que eu via que Cristo veio trabalhando comigo e eu pude perceber com toda a igreja. E nesse mesmo caminho eu queria continuar hoje. Só que falando de uma outra coisa. Eu intitulei essa minha mensagem como Alegria Ofuscada. Por que alegria ofuscada? Nessa história de a caminho de Emaús, tinha se acabado de viver todo aquele cenário do Calvário. Foi logo após não, mas foi 3 dias antes ao que tinha acontecido o cenário do Calvário. Cristo tinha morrido, ele tinha sido enterrado, sepultado, e segundo como é que eu poderia dizer, a cultura judaica da época, eles acreditavam que o espírito ainda ficava no corpo durante 3 dias. Olha só como as coisas são, como tudo, nada por um acaso, não é simplesmente porque eram 3 dias, não. Na cultura judaica, eles acreditavam que durante 3 dias a alma ainda ficaria no corpo. Então, durante 3 dias, algo poderia acontecer com aquela pessoa que havia morrido. E passou os 3 dias. Cristo ressuscitou, só que eles não sabiam. Cristo havia ressuscitado, mas eles não tinham tomado conhecimento e saíram então de Jerusalém, foram a caminho de Emaús. A Bíblia fala de 60 estádios, em torno de 11 quilômetros, mais ou menos, trazendo para a nossa medida. Era longe, mas nem tão longe assim. E algumas coisas me chamam a atenção. A primeira delas é que o significado da palavra Emaús. Emaús vem do grego, vem da expressão hebraica e quer dizer fonte de águas quentes. Jerusalém já significa lugar de paz. Então, a gente começa a associar algumas coisas. Eles estavam abrindo mão do lugar de paz, o lugar com Cristo, para estar procurando meios, outras formas para tentar conter a sua tristeza, decepção por não ter sido do jeito que eles imaginavam que seria com Cristo. Vejam, eles andaram 3 anos, pelo menos no mínimo, com Cristo, e vendo ele fazendo milagres, vendo ele fazer todas as proezas, e mesmo assim, eles tinham uma expectativa diferente da qual Cristo
pelo qual Cristo veio à Terra. E eu achei muito interessante que o Nilson estava falando do começo, porque é exatamente isso. Eu vou reafirmar tudo aquilo que ele falou ali no início. Eles já não tinham mais alegria. A Bíblia é bem clara, quando eles vinham falando e quando eles encontram Jesus, sem saber que era Jesus, eles param entristecidos. Eles não havia mais alegria de estar com Jesus, porque Jesus havia morrido. Eles não havia alegria em lembrar das coisas que se passaram, porque tudo que eles não viam um futuro. E isso me fez lembrar os dias de hoje. Por isso eu escolhi esse texto. Me fez lembrar tudo isso que nós temos passado. Não só a pandemia, mas todas as doenças emocionais que estão vindo junto, que já existiam, mas que têm vindo mais forte por causa dessa pandemia. E a pergunta é porque quando nós olhamos para o mundo hoje, olhamos para fora, a gente vê tristeza, crises, dor, sofrimento, e se torna difícil de enxergar a beleza que outrora nós víamos. A beleza de talvez de estar junto com os irmãos, a beleza de talvez de ver uma criança brincando. Hoje temos medo quando não pode. E as coisas começam a ir se destruindo, porque começamos a enxergar, somos bombardeados com informações, somos bombardeados por coisas e essas coisas, toda essa informação, tudo isso grita tão alto e fala tanto que nós começamos a nos distrair e começamos a esquecer tudo aquilo que já se passou. E minha avó faz isso, né? Minha avó, ela não frequenta a igreja, ela acredita em Cristo, mas ela não frequenta nenhuma denominação, não frequenta a igreja. E ela se indaga muito sobre os porquês. E eu acho que é normal para qualquer pessoa que não tem um conhecimento mínimo ali. E é normal, muitas vezes, num momento de desespero, num momento de angústia, em momentos difíceis da nossa vida, nós nos indagarmos alguns porquês. Só que exatamente essa questão da visão que nós temos, essa é a questão do talvez não conseguir escutar a voz de Deus, talvez não conseguir ver a beleza das coisas, porque, entenda, quando nós colocamos os nossos olhos e ouvidos na destruição do mundo, quando nós colocamos nossos olhos e ouvidos em toda crise, em todo problema, em toda adversidade, e focamos só nisso, nós esquecemos de quem é o real motivo da nossa alegria, de quem é a nossa suficiência. E essa é a questão. Veja, a gente poderia dar um exemplo bem prático aqui. Se eu tirasse o microfone, parasse de falar no microfone, se tivesse uma última pessoa lá no banco, eu falando baixo, com todo o silêncio, talvez aquela pessoa não entendesse toda uma frase. Talvez ela entendesse alguns pedaços. Por quê? Por causa da distância. Se colocarmos ruído, se houver conversa e começar um falar, aquela pessoa com certeza não vai escutar. E assim funciona no nosso relacionamento com Deus. Muitas vezes, quando nós focamos em coisas ruins, em destruição, em pandemias, veja, eu não estou falando que é para ninguém sair, não se cuidar, não. Mas eu estou falando que quando nós colocamos os nossos olhos para essas coisas e esquecemos de colocar os nossos olhos para Cristo, é como se nós, aos poucos, normal do ser humano, é como se nós começássemos a esquecer um pouquinho de Cristo e nos distanciarmos. E essa distância vai se aumentando cada vez mais, que ruídos e coisas de fora, coisas externas começam a bombardear e começa a vir entre nós e nós começamos a nos dispersar, nos distrair, vendo essas coisas e acharmos que não tem mais jeito. E a Bíblia diz que Jesus, nesse momento de caos na vida desses dois discípulos que estavam caminhando para Emaús, Jesus encontra com eles, aparece ao longo do caminho, encontra com eles, só que
eles não o reconhecem. E isso também é uma verdade em nós. Muitas vezes, nessa situação, nesse contexto, muitas vezes, nós estamos tão distraídos e tão preocupados com as coisas que hão de vir, com tudo que está acontecendo, que nós não conseguimos identificar e escutar a Cristo. Assim como eles estavam decepcionados nas suas tristezas, achando que nada daquilo tinha sido verdade, que eles viveram durante aquele tempo, muitas vezes nós estamos perdidos em meio ao caos que o mundo vive hoje. A gente tem visto notícias ultimamente da menina que foi estuprada. Eu não vou entrar no mérito da questão, não vou falar opinião, porque isso diverge muito, mas são coisas que abalam e estão acontecendo e acabam, quando não estamos firmes, acabam minando nossa fé. Porque, veja, é muito difícil. Uma criança que foi estuprada e agora está grávida, uma criança de 10 anos foi estuprada e agora está grávida. O que fazer? Deixar a criança ter o filho e acabar matando a criança psicologicamente, ou abortando e matando biologicamente uma outra criança. Então veja a dificuldade e a seriedade da questão. Isso sem contar o risco que essa criança pode estar correndo, porque é uma criança. O trauma, tudo, exatamente, tudo mais. Então, veja como a morte está tão próxima à nossa sociedade, está tão próxima a nós, a degradação humana, porque isso é um absurdo, é algo que em outros tempos não seria imaginável. E a herança que isso deixou para a gente, como sociedade, a herança de quê? A herança de morte, porque qualquer uma das opções resulta em morte. A herança de ter sangue nas mãos, porque é o que foi deixado. É o que foi deixado para nós, seja qual for a decisão a tomar, seja o que for feito. Parece que agora acho que a menina abortou, não tenho tanta certeza assim, eu acho que foi isso que aconteceu. Mas veja, a cicatriz que essa menina vai levar para o resto da vida, que só Jesus pode tratar. Porque eu não imagino o quão difícil possa ser. E olhando toda essa situação, a gente veja como as coisas estão, a gente vai juntando, aí esse caso extremo que aconteceu, com a pandemia que vem acontecendo há uns 4, 5 meses, martelando na nossa cabeça, o afastamento, não temos mais a comunhão, começamos a viver isolados, alguns não estão trabalhando, outros perderam os empregos, home office, enfim. Então, começamos a ficar atordoados, sem saber direito o que fazer, e, com o passar do tempo, começamos a nos perder. Começamos a, talvez, não ouvir, a não entender, igual eu falei no domingo passado, a voltar a alguns princípios básicos que sempre aprendemos como entramos na igreja, que precisamos botar em prática. Essa é a hora de botar em prática. E o Sandro falou uma coisa que eu lembrei exatamente quando estava preparando essa palavra. Ele pegou a frase, o novo normal, e ele mudou essa frase. Preste atenção, tá vendo? E ele mudou essa frase. Ele colocou, novo não, normal sim, ou algo assim do tipo. E é a verdade. E é a maior verdade, porque veja, nós nos espantamos, nos assustamos, começamos a ficar desnorteados, tristes, decepcionados, só que estava tudo escrito. Tudo já tinha sido passado, tudo já tinha sido contado, nada era para ter sido uma novidade, não era para ter sido um choque de realidade, era para ser esperado. E isso acontece com a gente no meio cristão. Nós falamos coisas, nós entendemos coisas, repetimos coisas, mas não vivemos, nem sempre vivemos tudo aquilo que nós falamos. Nem sempre colocamos em prática, porque veja, nós falamos que nos finais dos tempos, pais matariam filhos, filhos matariam pais, haveria rumores de guerra. O Sandro leu isso no último domingo, falou sobre isso.
rumores de guerra, pandemias, doenças, enfim, pragas, já estava lá. E por que o espanto? Por que o caos dentro das nossas igrejas? Parece que Jesus chegou e falou assim, gente, nesse texto ele está falando assim para os discípulos, para esses 2 discípulos. Ué, por que vocês estão assim? Acaso vocês não sabiam que eu precisava passar por tudo isso para poder cumprir o meu papel, cumprir o meu propósito? Por que vocês estão assim? Estão tristes, estão decepcionados? O que está pegando? O que aconteceu? Exatamente, e ele vai além. Ele começa a ter que explicar novamente tudo. E ele pega lá de trás, olha, Moisés, Isaías, Jeremias, e por aí vai. Todos eles anunciaram, todos eles falaram tudo o que aconteceria, tudo o que precisaria para o Filho do Homem estar vindo. E o Filho de Deus está vindo. E nesse contexto nosso, trazendo para os nossos dias, a mesma coisa acontece. Jesus falou na Bíblia, na palavra está lá, que no mundo tereis aflições, tereis tribulações, tereis perseguições, angústias e tudo mais. Só que ele colocou um mais aí no meio. Mas tem de bom ânimo, porque assim como eu venci, você também vencerá. Mas tem de bom ânimo, porque eu já venci. E se eu já venci, vocês, como meus filhos, são herdeiros daquilo que eu conquistei, daquilo que eu tenho. Por isso, somos co-herdeiros em Deus. Veja, herdeiros. Jesus carregou na cruz nossas doenças, nossos pecados e tudo mais. Tudo que veio é herança daquilo que ele conquistou. Então, tem de bom ânimo, porque assim como eu venci, vocês também vencerão em mim, nele. E essa é a grande plenitude da graça de Cristo, essa é a grande plenitude do reino de Deus, que nós não precisamos de coisas, de material, nada de valor, nós não precisamos de pessoas para sermos felizes. Nós não dependemos disso. Entenda, nós nos fazemos dependentes, é diferente. Nós não dependemos dessas coisas. Por quê? A alegria do Senhor. Essa é a nossa força. A alegria de Jesus é o bastante para sermos felizes, porque somos fortes nele, somos felizes nele. Nossa visão precisa estar nele. Ele é suficiente. Então é como se para a gente hoje, ele virasse pegando esse mesmo texto, trazendo para a gente, é como se ele, do jeito que ele falou com os discípulos, é como se ele virasse, ué, vocês estão desesperados? Eu não já falei? Eu não já contei como seria? Eu não preparei vocês como seria? Não está escrito? Por que esse desespero todo? Por que essa agonia, esse medo? Porque essa falta de felicidade, eu não deveria ser o suficiente para vocês? Eu não sou o suficiente para vocês? É a mesma coisa. Não mudou. E então Jesus começa a lembrar tudo que foi escrito e precisava se cumprir. E para esses 2 discípulos, e eles vão ao longo do caminho, só que algo acontece. A Bíblia vem falando depois lá no final que algo acontece que eles só começam a perceber depois. Enquanto Jesus contava, apresentava a palavra e os relembrava de tudo quanto acontecia, de tudo quanto deveria acontecer, que todos os profetas falaram, os seus corações ardiam. Os seus corações os lembravam de tudo, todas as promessas feitas e de que tudo aconteceu. Só que na hora, igual eu falei, o desespero, sabe, os gritos, os ruídos, o nosso foco, eles não perceberam. E só vieram a perceber depois.
E eles passaram, eles lembraram, chegaram à cidade, entraram na cidade, convidaram Cristo, sem saber que era Cristo, para sentar. E aí vem a palavra que, a parte que eu mais gosto, e ao partir do pão, então os seus olhos se abriram e eles reconheceram quem ele era. Veja, foi um processo. Eles precisaram lembrar, ouvir novamente para poder lembrar. Eles precisaram convidar, se sentar à mesa, um momento de comunhão e ver. Porque quando viram o partir do pão, seus corações queimavam e os seus olhos viram e lembraram de como ele fazia, do que ele fez, de como foi. Então seus olhos se abriram e eles viram que era o Cristo. Trazendo para a gente, estamos vivendo dias complicados e que muitas vezes nós esquecemos disso. E precisamos fazer a mesma coisa que esses discípulos, esse mesmo processo que esses discípulos fizeram e que por esses discípulos passaram. Veja, precisamos criar, como é que eu vou dizer isso? Trazer à memória tudo aquilo que traz esperança. Precisamos trazer à memória aquilo que ele já fez, trazer à memória aquilo que ele tem feito. Precisamos mudar o nosso foco. Precisamos parar de olhar para o caos que vivemos e colocar os nossos olhos em Cristo. Veja, eu não estou falando que quando fizermos isso, todos os dias serão bons. Não, teremos dias maus. Não estou dizendo que depois que fizermos isso, as notícias ruins acabarão. Não, elas não acabarão. Não estou dizendo que depois que você fizer isso, você vai ver todos os seus dias alegres e contentes. Não, terão dias que nós não estaremos tão bem assim. Mas o que eu estou dizendo é que mesmo nos dias ruins, a alegria do Senhor, a paz reconfortante e o consolo estarão sempre conosco, cada dia, seja nos momentos bons ou nos momentos ruins da nossa vida e em cada fase. A gente poderia destacar também alguns pontos antes de eu encerrar. Falei que a palavra hoje ia ser curtinha, mas que ia ser objetiva. Espero que eu esteja sendo. Eles estavam, a primeiro ponto que eu quero destacar, eles estavam no caminho errado. Como assim no caminho errado? Mais para frente, quando Jesus apareceu para os 12, para todos os discípulos que ali estavam, ele falou, fiquem em Jerusalém para aguardar o dia em que do alto cairá, que a gente viu se cumprir lá em Atos 2, que é o Pentecoste. Então, o lugar deles sempre foi estar em Jerusalém, e eles estavam saindo para procurar conforto ou reconforto em outro lugar. E exatamente isso que muitas vezes nós fazemos. Muitas vezes, nos momentos difíceis, ao invés de continuar e manter o seu alvo, e manter o nosso foco, e entender que precisamos passar pelo processo, que nem sempre, todas as promessas, veja, isso é muito interessante, todas as promessas que o Senhor Deus fez para qualquer homem na Bíblia, nenhuma delas ele contou o processo. Ele falou para José, ele deu o sonho a José, que seria rei, que todos se dobrariam e tudo mais. Mas você abre lá e vê se ele contou que ele seria escravo, que ele seria vendido, que ele passaria por calúnias, por inveja e tudo mais. Ele não contou. Por quê? Precisamos viver o processo para nos tornar prontos e fortes para viver aquilo que Deus tem para a gente lá na frente. Precisamos ser forjados para estar prontos a viver o que Deus tem separado para a gente lá na frente. Eu dei o exemplo de domingo, assim como uma criança precisa se arrastar, precisa engatinhar, precisa andar para depois correr, assim somos nós no reino de Deus. Nós precisamos viver cada etapa até chegar o momento em que o Senhor vai olhar para a gente e vai dizer, olha, agora você está pronto.
Agora você pode viver isso. Aqui é a sua bênção que já estava separada, só estava esperando você ficar pronto. Está aqui. Toma, viva a sua bênção. Porque em outro momento, como uma criança, se eu pegar uma criança que está engateando, botar ela em pé e mandar ela correr, ela vai cair, vai bater com a cabeça, vai, sei lá, quebrar o nariz. Assim vai ser com a gente também. Quando queremos dar um passo maior que o outro, quando não estamos preparados para viver certas coisas, aquilo acaba nos afastando, acaba nos desviando, acaba tirando o nosso foco para outros lugares. Então eles estavam no caminho errado, foi o primeiro ponto. O segundo ponto, eles não conheciam Jesus. Veja, conhecer é diferente de estar. E eles passaram 3 anos, em média, com Jesus. É diferente de conhecer. Porque se eles conhecessem a Jesus, eles saberiam tudo o que estava por vir. Veja, Simão e Pedro, ele não teve a mesma atitude. Eu não estou julgando, tá? A atitude dos discípulos, deixar isso bem claro. Eu só estou comparando e mostrando. Veja, Simão Pedro, sabemos que foi o cara totalmente do avesso ali no início, que foi um cara que deu trabalho, mas no final da sua trajetória foi o cara que foi escolhido como para ser o fundamento da igreja. Sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Pedra, Jesus estaria edificando a igreja, mas foi através de Pedro que essa obra foi feita, o instrumento usado. Então veja como foi essa diferença. Até mais para frente em Atos, na descida do Pentecostes, é Pedro que prega para aquelas pessoas e eles se convertem. Então existe um processo a viver. Falando em processo, a Bíblia fala muito de nós somos vasos e ele é o oleiro. Se a gente parar para pensar, qual é o material do oleiro? É o barro. Quando o oleiro vê o barro, nós vemos só barro, mas o oleiro, ele vê um vaso. E ele sabe o que você vai se tornar. Você pode não saber, mas ele sabe. Só que no processo de fazer o jarro, de preparar isso tudo, tem um molde que ele está ali com as suas mãos, o oleiro está formando com as suas mãos, está ali próximo, está junto. Mas tem um outro processo também, que é o processo que ninguém gosta de passar, que é o processo do forno, porque precisa secar e precisa ir para o forno. Só que nesse processo, o oleiro, ele não está mais com a mão. No processo do forno, o oleiro, ele não está lá dentro, junto com o vaso. Mas ele, em hora nenhuma, ele deixa de olhar e estar ao lado do vaso. Por quê? Porque 1 minuto passado é o suficiente para o vaso trincar e quebrar. Então ele está ali sempre, do lado, olhando. Mas precisamos viver o processo. Precisamos viver para estar prontos para aquilo que virá. Então, eles não conheciam Jesus. E nessa parte tem uma música que é falada que exemplifica muito bem isso. Que antes eles o conheciam de ouvir falar, mas agora eles presenciaram e tiveram experiência com Deus, não só de ver o Senhor fazendo, mas acontecendo com eles. Que é muito diferente você ouvir uma pessoa te contando para quando você vive aquilo e é com você, é pessoal, é seu, isso te torna íntimo. Isso é intimidade, é pessoalidade, é você e Deus e mais ninguém. E o terceiro ponto, os discípulos, não se conheciam. E isso acontece direto com a gente. Muitas vezes também nós não nos conhecemos. João Calvino disse a seguinte frase: nossa dignidade está no reconhecimento. Nossa dignidade está no reconhecimento de nossa indignidade. Por que eu estou falando isso? Porque na Bíblia estavam falando que Jesus foi entregue aos sacerdotes, às autoridades romanas, e eles o crucificaram. Se ele os conhecesse, eles saberiam que ele
eram indignos da parada também, não só eles, e que Jesus foi crucificado não só pelos romanos e os sacerdotes, mas foi crucificado também por eles, pelos seus delitos e pecados, e tudo aquilo que havia com eles. Cristo morreu não só pelas mãos romanas, mas morreu também para pagar o preço por cada discípulo, por cada pessoa que tem aqui hoje. Então, precisamos também nos conhecer e entender quem nós somos com Cristo perante Cristo. Precisamos entender o nosso propósito e eu acho que se a gente pudesse dividir, isso sou eu que estou falando, se nós pudéssemos dividir a nossa vida hoje, eu acho que a primeira parte seria o nosso nascimento. A gente cresce, casa, segundo a ciência, reproduz e morre. Mas no meio disso aí, eu acho que tem uma coisa que é a mais importante da vida de todo cristão. É descobrir o seu propósito em Cristo. É descobrir para aquilo que nós fomos chamados a fazer. É descobrir aquilo que Deus tem para cada um de nós. E o que eu quero dizer com isso? Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas algo aconteceu, vocês estarem fazendo alguma coisa e de repente dá aquele estalo, você parar e olhar e falar, é isso. Eu nasci para fazer isso. E quando eu falo disso, eu não estou falando só de igreja, porque muitas vezes muitos foram chamados não para estar aqui na frente, para estar ministrando uma palavra, para estar cantando, não, mas muitos foram chamados para serem médicos, advogados, engenheiros, militares e tantas outras coisas também. Mas Marcelo, o que isso tem a ver com a obra de Deus? Tudo tem a ver com a obra de Deus. Você precisa ser a diferença no lugar onde Deus te chamou. Imagina só, um médico, por exemplo, estava a passar um diagnóstico ruim, um diagnóstico de morte, e naquele momento ele vira para o paciente, olha, diante da medicina, eu não posso fazer mais nada. Mas eu conheço um Deus que pode todas as coisas. Um advogado, quando está numa causa de separação, por exemplo, ele virar e falar, olha, eu conheço uma pessoa que pode ajudar vocês. Eu conheço uma pessoa que pode fazer toda a diferença no casamento de vocês. É uma palavra certa, na hora certa, no lugar certo. E Deus tem nos chamado para isso. O propósito de vida nem sempre é só estarmos na igreja, só estarmos no púlpito. Não. Deus nos chama para diversas áreas da vida, do nosso cotidiano. Antes de concluirmos, eu queria ler com vocês, se vocês pudessem estar abrindo a Bíblia de vocês lá em Hebreus, no seu capítulo 13. Hebreus 13, apenas o verso 8. Todos acharam? Diz assim a palavra. Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo. Desculpa, falei Hebreus, né? Tá certo, é isso mesmo. Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. Amém. Esse é o primeiro texto desse final que eu quero deixar. A gente sempre fala isso, como um jargão. Mas mais do que falar, nós precisamos crer e colocar isso em prática. Temos agora, com tudo isso que está acontecendo, a oportunidade de viver certos princípios. E esse é um. Não importa o que aconteça, o mundo pode estar desmoronando, os céus não. O mundo pode estar em crise,
Os céus não estão em crise. Cristo é o mesmo hoje que foi ontem e vai ser o mesmo amanhã. Ele não muda. E para encerrarmos, 1 Reis, seu capítulo 20, verso 28. Primeiro livro de Reis, capítulo 20, só o versículo 28. Antes de lermos, só vou contextualizar rapidamente para vocês. Esse capítulo, ele vai se desenhar sobre a vitória do rei Acabe sobre o rei Ben-Hadad. Israel seria massacrado pela Síria. Esse rei Ben-Hadad, ele convocou e tinha 32 aliados junto com eles para poder invadir e exterminar Israel. E tinha tudo com eles. Eles tinham 32 reis, um exército de 100 mil homens aproximadamente. Israel tinha um exército apenas de 7 mil homens. A diferença era gigantesca entre um e o outro. E tiveram duas batalhas, uma no monte e uma no vale. A Bíblia diz que a do monte Israel venceu e eles fugiram. Um ano depois, eles voltaram e novamente Israel venceu. Veja o que diz esse versículo, apenas o versículo 28. Chegou um homem de Deus e falou ao rei de Israel e disse: Assim diz o Senhor, porquanto os sírios disseram, o Senhor é Deus dos montes e não dos vales. Toda esta grande multidão entregarei nas tuas mãos, e assim sabereis que eu sou o Senhor. Veja, o que aconteceu? A primeira batalha foi nos montes, e o rei falou, eles venceram porque o Deus deles era um Deus de monte. Então, atacaremos novamente, mas dessa vez atacaremos pelo vale, porque lá Deus não estará e o venceremos. Só que eles esqueceram. Eles não sabiam que o nosso Deus é um Deus de montes e vales. Não importa. Ele está conosco. E para poder finalizar, o que eu queria deixar bem claro, veja, monte, ele está bem. Conseguimos ver as planícies, temos uma visão maior, privilegiada, mas vale na Bíblia vem de morte. Quer dizer, situações difíceis, tempestades, problemas. E ele é o Deus dos montes, quando tudo está bem, mas é o Deus de vale, quando tudo está mal, quando a doença chegar, quando o dia mal vier, quando as lutas vier, a pandemia, seja lá o que for vier, ele continua sendo Deus dos montes e dos vales. E que possamos viver, assim como o salmista disse, ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Deus dos vales e o Deus dos montes está comigo, aonde quer que eu for. Amém. Assim. Amém. Que Deus continue abençoando a vida do Roberto Céu, reverendo Céu, do reverendo Sangue. Deus continue abençoando grandemente. E verdadeiramente nós continuamos assim nos colocando diante do Senhor. Nós louvamos a Deus porque nesse período estamos passando tanto de essa pandemia, desse momento difícil, nós que verdadeiramente reconhecemos e sabemos quem é o Senhor, não temos parado de buscá-lo. Louvamos a Deus porque a igreja aqui em Éden em nenhum momento parou. Louvamos a Deus que até neste momento
e período que sabemos que o reverendo Antônio está de férias, quero louvar mais ainda a Deus e agradecer aos irmãos que têm contribuído com as suas orações, orando a Deus para que a cada dia o Senhor possa fortalecer a sua igreja e a sua igreja caminhe convicta de quem é o Senhor, Deus da igreja, como foi falado esta noite, como tem sido falado desde a época de Cristo até quando essa igreja foi formada aqui neste lugar, confirmando só o Senhor é Deus, que não existe outro além dele. Louvar a Deus pela vida dos irmãos que cooperaram com o conselho, atenderam ao pedido do conselho e têm cooperado para que a obra do Senhor seja cada dia mais engrandecida. Louvamos a Deus porque temos tido surpresas, como tivemos um domingo de manhã que foi o Ian, o Sandro, o Marcelo, o seu Vanderlei, o próprio Marcelo, nós já estávamos acostumados a estar aqui na frente. Ainda teremos mais surpresas. Já dá tempo para mais surpresas, só que eu não vou falar. Eu vou deixar ser surpresa. E tenho certeza absoluta, estava até comentando com a Neia, tenho certeza absoluta que quem sabe não seja mais um aspirante ao ministério sagrado. Eu não sei, nós falamos aqui, mas Deus sabe. Eu não sei. E talvez a própria pessoa nem saiba, mas Deus sabe, como foi falado na hora certa, revela e dá aquele desejo. Temos escolhas, né? E escolhemos. Vai arder no coração, isso aí, chefinha. Mas estávamos conversando também ali, eu e o presbítero Roga, e nós vamos conversar e falar com os nossos pares. E nós temos visto que há grande possibilidade, né, presbítero Roga, de voltarmos a fazer a nossa oração de terça-feira aqui no templo, já que nós não podemos nos agrupar, ter grupo, mas aqui no templo, como temos feito às quintas-feiras e aos domingos, tomando toda a precaução, podemos nos reunir e orar ao Senhor, porque a igreja necessita de oração. A igreja necessita que estejamos a cada dia mais e mais reunidos em oração, clamando ao Senhor e bendizendo. Domingo, daremos esta resposta definitiva. Se terça-feira que vem já começamos e damos início à reunião de terça-feira, ou seja, retomemos a retomar a oração de terça-feira. Deixar de orar, nós nunca deixamos de orar. Inclusive, domingo pela manhã, tem a oração dirigida pelo presbítero Roga. Nesse período de pandemia tem sido de 8h30 às 9h30, correto, Roga? Mas o normal é de 8 às 9. E quando retornar à normalidade, que você venha para a oração, venha orar juntos. É muito gostoso, as primeiras horas do dia, estar junto na casa do Senhor, orando ao Deus vivo, aquele que é eterno e poderoso. Que o Senhor te abençoe e verdadeiramente possa estar te guardando e que você possa dormir esta noite com uma certeza, quando você deita a sua cabeça no travesseiro. E quando você levanta pela manhã, vamos ficar de pé para orar ao Senhor. Você no seu lar, eu convido você a ficar de pé para orarmos ao Senhor, mas orarmos juntos a oração que o Senhor nos ensinou, que diz assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu reino, seja feita a tua vontade, assim terra como Deus, assim como nós Deus, Deus Pai. E agora, Deus nos abençoe.